Comece fazendo o necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. Altíssimo e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma perfeita caridade, para que eu possa cumprir o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Essas duas frases, São Francisco de Assis, ele é nosso santo de hoje. Paz e bem para você que quer ser santo, para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. Hoje é um dia muito diferente, muito especial. Como vocês já notaram, nós saímos daquele nosso tradicional cenário e eu estou hoje aqui em Anápolis, no convento Regina Minório, né, que é a casa da Ordem dos Frades Menores, uma casa de formação, juntamente com Frei Túlio, que nos acompanha hoje. E o porquê do Frei Túlio estar aqui? Trata-se de São Francisco e nada melhor do que termos aqui com a gente um franciscano para ajudar a contar para a gente da vida desse santo incrível que foi São Francisco. E aí, gente, ele é tão incrível, tão demais que não dá pra gente fazer um vídeo só. Então nós vamos dividir a vida de São Francisco em alguns trechos. Nós vamos falar hoje até a parte assim que foi aquela conversão radical, a decisão radical dele, que foi, vocês vão ver daqui a pouquinho. E a gente fala até lá e depois a gente segue com outros vídeos, não em sequência, mas contando a vida de São Francisco também. Vou deixar Frei Túlio se apresentar. Isso, paz e bem a vocês, paz e bem ao Diego. É uma alegria muito grande estar aqui falando deste que para mim é um grande inspirador, né, que ocupa um lugar todo especial em meu coração, que é meu pai, seráfico São Francisco de Assis, portador desse carisma maravilhoso que foi presenteado por Deus para a igreja e para o mundo, né? Eu já estou nesse caminho formativo há mais ou menos uns 10, 11 anos, comecei muito cedo enquanto jovem, e o encontro com o carisma desse jovem aqui, São Francisco de Assis, foi o que completou a minha vida, né? Me deu uma resposta de Deus muito grande, encheu meu coração de alegria, me desafiou a sair da minha casa, sair da minha família e começar um novo projeto de vida, que era a vida de um frade menor. E hoje estou aqui para dividir um pouco com vocês esta caminhada. Muito bem. A gente está tão especial aqui hoje que eu não deixaria de citar, estamos com a relíquia do próprio São Francisco. Que relíquia que é essa, Túlio? Isso, essa relíquia é uma relíquia chamada de primeiro grau, né, de um pedacinho do osso de São Francisco de Assis. Ex corporis, como se chama. Sensacional. Isso. Vamos lá então. Como o Frei Túlio já falou, né, São Francisco inspirou inclusive todos os outros santos que a gente falou até então, Frei Maximiliano também, né, Padre Pio e uma centena de outros santos, né, um legado enorme que ele deixa pra gente. Mas São Francisco não nasce Francisco, ele nasce Giovanni de Pietro, né? Giovanni de Pietro, isso mesmo. O pai dele era italiano e a mãe francesa. Não se tem assim uma precisão de quando ele nasceu. Alguns dizem que é em 1181, outros em 1182. O fato é, né, que o pai dele era um comerciante mas muito rico mesmo. Assim, tinha uma loja de tecidos, tinha um comércio grande com a França. Eu não sei, mas eu imagino que talvez seja daí que ele tenha conhecido a própria mãe de Francisco. Também, né? a própria mãe e a própria inspiração do nome, Francisco, né? Por isso a mudança depois de Giovanni para Francesco, Francisco, que nós temos, em homenagem a essa ligação do pai com a França. Legal. E aí Francisco então cresceu nesse ambiente da burguesia italiana, digamos assim, com festas, né? Tinha assim, adorava a questão da arte da guerra, de amigos populares, né? Tá sempre confraternizando. Essa época da juventude dele deve ter sido uma época assim boa pro mundo, né? Nesse sentido. Com certeza. Um tempo de juventude um tanto quanto agitado, não é? Francisco, jovem um tanto popular entre os demais, conhecido como o rei da juventude, ou seja, atraía os demais jovens, né? Tinha toda aquela vida boêmia, né? Sim, medieval, com
serenatas, músicas, também frequentando alguns lugares destinados até à bebida, inclusive, de jovens. Eu esqueci o nome. Frequentava inclusive aquilo que a gente poderia chamar de tavernas, né? Um local de encontro para as pessoas, com bebidas e festas e toda aquela coisa. Era uma vida muito movimentada e dada à sociedade, né, do seu tempo. Exatamente. E foi aí que em 1202 ele estava com aproximadamente 20 anos, né? Entre 19 e 20 anos. Sim. Ele se alista no exército da cidade de Assis para ele lutar contra Perugia e conquistar o seu sonho assim, de ir para a guerra, né? Sim, sim. Perugia essa que depois é uma cidadezinha ali, uma comuna italiana que fica próximo de Assis, né? Foi a casa de alguns conclaves papais, alguns papas foram para Perugia, mas isso não tem a menor importância na vida dele. Enfim, só uma curiosidade inútil, né? Mas beleza, ele vai então para essa guerra, né? É capturado lá. Passa um ano muito doente, né? Ele tinha problemas nas visões, e esses problemas acompanharam ele para a vida toda, né? A sua breve vida, né? Que não é 44 anos. Exato, né? Uma vida curta, mas é interessante, Diego, a gente observar esse ir para a guerra, né? Existe uma razão de fundo aí, né? Um porquê um jovem burguês que tinha tudo, ou seja, o que seria necessário para se viver bem, partir para uma guerra e arriscar a própria vida, né? Além de ser algo seu, talvez uma tentativa de responder a algo muito próprio, era também um projeto do pai, né? Naquele momento a guerra significava uma possibilidade de se entrar na classe nobre da sociedade. Francisco não era nobre de sangue como Clara o era, né? Francisco era de uma família burguesa. E um dos caminhos para se entrar na nobreza era voltar vencedor da guerra. Por isso, claro, que o pai investe tudo o que pode, com armaduras especiais, e incentiva o filho o máximo que pode, ou seja, coloca todas as expectativas no jovem Francisco, e assim ele vai, misturado com esse emaranhado de emoções, intenções, expectativas, desejo, né, de descobrir um rumo para a sua vida, só que lá ele chega e cai do cavalo, né? Acontece. E você sabe que assim, esse cair do cavalo, né, e ele teve essas enfermidades que o acompanharam assim, de uma maneira mais grave ali no próximo ano, né, que ele teve dores na visão, mas os problemas persistiram ao longo de toda a vida, problemas no estômago, né? E eu lembro do nosso querido Frei Sérgio que fala, né, que Deus perdoa sempre. O ser humano perdoa às vezes e a natureza não perdoa. Você vai pra guerra, se você se ferir lá, já era. Tem você as suas leis próprias, né? Exatamente. Né? Mas aí, assim, isso não é suficiente. Eu acho que em 1205 ele se alista, então, no exército do Papa, não é isso? Exatamente. Agora, um projeto de cruzadas, né? Francisco fica preso, portanto, passa um período aí grande de provação, enfermidade, como você já ressaltou. E é importante a gente ir observando esses acontecimentos muito concretos na vida dele, né? Que tiveram um lugar todo especial para um caminho de conversão. A enfermidade não é vivida simplesmente como uma enfermidade. Francisco era um jovem um tanto quanto profundo e sensível, né? Ele era tocado de uma forma ou de outra por esses momentos. E aí ele vai depois, em 1205, para uma nova tentativa, né? Empurrado pelo pai. Os biógrafos até dizem que o pai compra uma armadura melhor ainda para ele ir para essa segunda tentativa de vitória. Só que Francisco, já um tanto quanto mudado e incomodado com alguma coisa dentro dele que já não ia tão bem, né? Ele inclusive dá essa armadura para um amigo mais pobre antes de ir para a guerra e toma a armadura desse outro amigo. Ele faz uma troca, né? A gente vê sinais de generosidade e bondade no coração de Francisco desde sempre. Sinais que depois serão canalizados para uma dimensão que a gente se surpreende e se emociona, né? E aí no meio do caminho, concretamente em Spoleto, a gente tem o que os biógrafos nos narram como o sonho de Spoleto, que é quando Francisco tem uma experiência muito intensa e muito particular, em que lhe é apresentado um castelo com muitas armas, só que nessas armas não eram armas comuns, tinha um pequeno sinal, um sinal da cruz. E lá
foi nesse sonho que é perguntado para Francisco: Francisco, você quer servir ao servo ou ao Senhor? Né? Afinal de contas, para que é a sua vida? Para que caminho você está se direcionando? E aí Francisco se incomoda com aquela pergunta e responde: ao Senhor, é claro, né? Eu vou servir a um servo. É? Porque me reclinaram, dar a minha vida por um servo. Só que aí a resposta desse sonho, né? A gente vê, claro, nesse sonho um sinal divino, de uma inspiração divina, é que então por que você, Francisco, está indo atrás de um servo, está servindo a um servo, né? Ou seja, a guerra como uma servidão, né? A gente vê, a espiritualidade percorre como uma veia submersa em tudo isso, né? E aí Francisco então pergunta: mas então o que eu devo fazer se eu estou indo para o caminho que não é o meu caminho, né? E aí é quando essa voz, né, no sonho, a voz do próprio Senhor diz para Francisco: volta para Assis e lá vai ser dito o que você deve fazer. Ele então, com muita fé nesse sonho, já volta então para Assis, fica lá, mas assim, não é uma conversão direta, né, a partir desse sonho. Ele volta para Assis, volta para a festa, volta para os amigos, né, fica lá em meio à popularidade que ele já tinha, né, ainda mais agora como uma pessoa que tinha participado da guerra. Então acredito que ele tinha histórias para se vangloriar, né, e tudo mais. Mas nessa época ele já começava a trocar esse sonho da guerra por um sonho mais, né, mais assim, ele queria meditar, ele queria se ausentar. E toda vez que ele falava desses projetos com os amigos dele, era caçoado, né? Era, você tem tudo aí, você tem riqueza, sim, seu pai tem uma loja de tecido, você já foi, por que você quer mexer com igreja, com... Né, mas aquilo ia lentamente tocando ele, quebrando, né? as paredes do coração, né? Tem o Frei Inácio Laranhaga, que é um frade também de uma grande espiritualidade, que escreve um livro acerca de Francisco, que ele diz isso, né? Que pouco a pouco as muralhas do coração de Francisco foram sendo quebradas e Deus foi encontrando as rachaduras para entrar, né? Isso, mas eu acho que depois dessa história não foi uma rachadura, foi um tijolo que caiu dessa muralha, que foi a história do leproso. Calma pessoal, esse vídeo não acabou ainda, mas vocês sabem bem que a altura dos seres humanos é inversamente proporcional à braveza, ou seja, quanto menor a pessoa, mais brava ela é, né? E eu não quero despertar a ira de um franciscano, nosso pequeno homem, grande Frei, o Frei Sérgio, que já me advertiu inúmeras vezes a fazer vídeos curtos, 12 minutos, 15 minutos no máximo. O jovem não tem muita paciência para assistir muito mais do que isso. Pois bem, eu já não obedeci tanto no de Santa Teresinha, nem no de Maximiliano Maria Kolbe, né? Então, São Francisco, já que tem como virtude a obediência, né, eu tenho que obedecer. Então, calma aí, né, que vai vir a segunda parte dessa conversa que eu tive com o Frei Túlio lá no Seminário Regina Minorum, contando não só a história do leproso e muitas outras, e finalmente o que a gente pode aprender com essa partezinha da vida de São Francisco. Mas, para você ver essa parte, fica ligado, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, que muito em breve mesmo, sai a segunda parte. Um abraço e até mais, tchau!